Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, 20 de outubro de 2025, estamos reunidos para estudar a obra Memórias de um Suicida. Hoje a tia Conceição não estará presente, ela foi receber o jaleco, porque ela está fazendo psicologia, né? E hoje é a cerimônia do jaleco, então ela não estará presente. Estaremos nós aqui, os amigos reunidos, Carla, Mita, e que Nosso Senhor nos conduza, né? Antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece, envolver nossa irmã Mita para a prece inicial. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do trabalho, do estudo, da reunião de amigos, da fraternidade. Essa é uma oportunidade ímpar de estudarmos essa obra que é sofrida, mas que nos traz muitas lições. Ajuda-nos a compreendermos essas lições, lições que nos falam de revolta, que nos falam de inconformidade, que é um aprendizado para todos nós. Quem de nós pode dizer que no momento de desespero, no momento de desatino, não pode cair numa falha? Então, essas lições são para que fiquemos alertas, sabermos recorrer à Mãe Santíssima, ao Jesus amigo que está sempre conosco, nessas horas de dificuldades, de aperreio, de dores que todos nós passamos e passaremos. Porque é assim que é na escola. Como bem nos ensinou Emmanuel, terminada uma lição, outra começa. Aqui não é momento de descanso, não é momento de folga, é momento de trabalho para que possamos, ao voltar na vida verdadeira, possamos dizer, como disse Paulo, completamos a carreira, combatemos o bom combate. Então ajuda-nos, Senhor, para que possamos prestar atenção a essas lições, para que nós possamos nos desviar do desespero, da revolta, da não conformação com as tuas leis sábias e justas. E ajuda-nos a ficarmos contigo, que espera por nós desde sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que eles foram para Portugal para fazer uma atividade, como é que eles iam se sair de volta ao local onde eles viveram, né? E cometeram suicídio. O Camilo ficou amedrontado no começo, né? E não ainda tinha conseguido, mas passado um mês, já entrou em contato com o Fernando, que é um médium, que é o mesmo médium que ajudou o Albino, se vocês estão recordados. Encontrou o Fernando, mandou mensagem para os amigos pelo Fernando, ficou decepcionado que os amigos não acreditaram, né? Zombaram das comunicações. E agora, passado um mês, ele disse que depois de um mês ele voltou sozinho e pensativo, num gesto abusivo e temerário, à Quinta de S, que era onde ele tinha vivido. E lá ele foi recordar, veio as lembranças, né, quando ele chegou lá, de toda uma vida. Mas uma vida que era uma vida dele de inconformação, de desajuste com os familiares. O que nos é uma lembrança, que é onde a gente tem que mais se harmonizar, que é a nossa primeira tarefa com a nossa família. E com as recordações todas, que veio a consciência, que ele não podia mais, né? A consciência, denunciando a consciência, a completa ausência de méritos que ele tinha naquele instante melindroso. Aí ele entrou em desespero, ele ficou desorientado, perdeu a memória do presente e ele começou a entrar realmente em desespero. Ele começou a ulular, a gemer, a blasfemar e chorar o pranto satânico. Ou seja, ele deu vazagem para as emoções que ele foi atingido ali e se descontrolou. E nós estamos aí nessa hora, quando ele está com essas incontidas dores dessa recordação do ato, que ele momentaneamente voltou a sentir tudo. Que, como disse a tia, né, para a mente sempre é o presente. O que você está pensando é o presente. E aí ele entrou em um parafuso, né?
Quando voltei a mim, refeito do colapso maldito, Romeu e Alcestes, ternos e solícitos, ungiam minha fronte com refrigerantes eflúvios de suas peregrinas, incomuns potências magnéticas, os quais me tonificavam a alma qual neblinas benfazejas sobre a planta ressequida e débil. O céu enluarado revelava que muitas horas eu assim passara, alucinado dentro do círculo ígneo do passado, pois era já noite, as estrelas longínquas lucilavam, alindando o firmamento. Esse ígneo é um círculo vulcânico, ou seja, muitas dores, que dizem assim, era escaldante aquilo que me aconteceu. Vi-me em repouso sobre o frescor dos arvoredos perfumosos e os velhos ramados do vinhedo próximo disseram-me que me encontrava ainda na quinta. Inaudito desgosto pungia-me o coração, enquanto as lágrimas deslizavam, suavizando a opressão que me sufocava o seio. Roguei aos eminentes guias que, por mercê especial, me reconduzissem ao pavilhão indiano, onde me consideraria seguro, acoberto de qualquer cilada da mente entrechocada pelos passados despauterios. Portugal, com suas recordações amaríssimas, Lisboa, o velho Porto, a terra, enfim, tudo enoitava meu espírito, predispondo-o à extração de sombras e sofrimentos que eu desejava, precisava esquecer. Mas não fui atendido, em benefício de minha própria reabilitação moral, asseverando-me os nobres mentores que algo eu deveria realizar naqueles mesmos ambientes, como testemunho das capacidades de renunciação e desprendimento adquiridas para incursões novas nos planos espirituais, os quais nem eu, nem tampouco meus cômpares havíamos verdadeiramente atingido até então, não obstante a repugnância infligida pelas atormentadoras recordações locais. Então, todos que chegaram ao suicídio têm uma justificativa, né? Eu só fiz por isso, eu estava assim, eu estava desesperado. Então eles foram atendidos no hospital, ficaram até ter alta. Depois do hospital fizeram aquelas visitas nos vários departamentos como forma de aprendizado para ver como funcionava, como era a misericórdia. Teve, oração, todas as 18 horas tem a oração, a reunião por crepúsculo, e a gente vai vendo que isso são aprendizados, né? E uma coisa que é muito comum na gente, o que a gente acha que a gente é? A gente acha que a gente é bom, né? A gente acha que a gente é bom, a gente justifica as nossas atitudes, e para eles precisava essa lição de voltar aos ambientes por onde tinham passado. Tanto que ele, quanto mais intelectual, mais medo ele teve. E aí ele foi, como ele diz aqui, que é interessante essa passagem, que ele foi, a consciência o denunciava, né? Não tinha mais nenhuma razão para dizer, porque o ambiente está todo impregnado do que ocorreu, então ele olhou agora com outros olhos, como se fosse um estranho, mas ele viu a vida dele. E às vezes a gente reclama da nossa vida, e quando alguém vai contar para a gente, me conta aí, se isso fosse outra pessoa te contando, realmente não era para tanto, não era para tanto desespero, não era para tanta coisa, dava para segurar. Na hora eu me desesperei. E no momento a gente pode ver isso, poxa, mas que lição é essa, né, que os instrutores querem? Não, é para acordar. Você tem que ter, a gente sabe que a lei de Deus não é uma lei de punição, é uma lei de educação. E como diz Emmanuel, que Deus ele não viola ninguém, ele usa o tempo. Então, para eles aqui passaram 16 anos, eles já têm capacidade de olhar para o que aconteceu e dizer assim, não, realmente, essa aqui foi a parte que me coube, a consciência está me acusando. E é para ter um aprendizado para caminhar. Como ele diz, você não vai passar para outra fase se você ainda ficar só nessa de achando que foi a circunstância, porque não tinha nenhuma saída. Você tem que olhar realmente a situação como foi,
para você ter uma ideia para outros aprendizados. Porque os aprendizados para frente vão vir em decorrência do que houve, né? Vamos falar que tem um projeto aqui, você tinha uma vida para andar e você, vamos dizer assim, não quis essa lição, mas você tem que olhar para ela de novo, porque ela vai voltar. Então é nesse ponto que ele está. E aí ele disse, eu quero voltar para o pavilhão, que lá é legal, né? Eu estou lá, todo mundo gosta de mim, é bacana. Ele disse, não, ainda precisa ficar aí e ainda tem lição nessas recordações do local. É porque nesses 16 anos também, né, eles ficaram teorizando tudo o que aconteceu. E eles ficaram lá em segurança. E agora a lição deles é voltar e rever isso, e porque, principalmente o Camilo, a gente percebe bem ele como ele é irônico, como ele sabe apontar o erro dos outros. Então, para cada um tem essa lição de voltar naquele ambiente e se perceber novamente, porque é uma lição, porque 16 anos em teoria, lá no pavilhão do hospital e agora no pavilhão indiano, é outra coisa, né? Quando a gente falar de um problema, né? Até quando a gente mesmo vai falar de um familiar difícil, a gente está só falando, porque não faz assim, porque não faz assado. Mas quando a gente está lá perto, a gente, eu não me controlei. Eu falei assim, então, assim, é essa situação que ele tem que passar, para ele rever realmente quem ele é, porque ele principalmente, como a gente viu, ele é irônico, ele fala as coisas assim e não se apercebe, e agora ele está voltando e estando presente ali é diferente de estar teorizando lá no hospital. E para ver os arrastamentos que nós temos, que é assim, não tem ninguém no ambiente, só está ele só está ele com as recordações. Para onde ele voltou? Para o jeitinho que ele era, para o desespero, para a inconformidade, para o ulular, o blasfemar, o chorar, o pranto satânico. Ou seja, não é nem um pranto de assim, gente, eu estou chorando, mas é porque eu estou sabendo que o erro é meu. Não, isso é um pranto satânico daquele de quem se extinguir a esperança, o consolo e a trégua para refletir. Ou seja, a consciência está acusando e ainda assim, aí entra naquele desespero. Aí, graças a Deus, apareceu o Romeu e Alceste, aplicaram lá uns passes bem-fazeres, e aí ele quer voltar e disseram, não, você vai ter que ficar aí. Comovido até as lágrimas, emiti então ardente súplica, intimidado diante das pesadas responsabilidades que me sobrecarregavam. Nobres e queridos mentores, indicai-me então o que seja lícito tentar, a fim de mitigar as torturas morais que me intoxicam as energias, depauperando-me a vontade, ou seja, debilitando, enfraquecendo-me a vontade. As lembranças revivecidas, o ambiente, as desilusões, o ouvido, ou seja, o esquecimento sentimental a que lançaram minha memória, aqueles em que mais confiei, são dissabores que me excruciam dolorosamente o coração, superexcitando-me a sensibilidade a um grau desolador. Que eu saiba agir com acerto, algo praticar de meritório, bastante honroso, para me permitir refrigério e consolo eficiente. Aconselhai-me. Ele teve um gesto de humildade, de pedir, né? E quando ele diz o esquecimento sentimental de quem ele pensava que ia lembrar dele, todo mundo já esqueceu dele. Proferida que foi minha súplica, e enquanto as imagens formosas dos dois jovens adegalçavam cada vez mais, rarefazendo-se sob os raios opalinos do crescente lunar que romantizava a paisagem, ouvia que me respondiam com uma interrogação. E eles estão se adegalçando porque eles não ficam aparentes para eles. Lembra que eles têm que ir sozinhos, né? E aí eu vou fazer o Alcestes aqui. Quais foram as advertências de Roberto ao vosso grupo na véspera da descida para estas instruções? Sim, lembro-me que procurássemos refrigerar as faculdades convulsionadas pelo sofrimento, levando balsamizador auxílio a sofredores em mais críticas situações e nos reanimássemos ao contato dos bons e sinceros amigos, cujos corações, iluminados pelas refulgências de lídimas virtudes,
fossem fortes o bastante para aquecer-nos o frio do desânimo, indicando-nos os passos para roteiros prometedores. Ou seja, esquece-te de ti, vai fazer um trabalho, vai servir sempre. E aí é bem legal essa coisa. Não há ninguém que seja tão rico que não possa receber e ninguém que seja tão pobre que não possa dar. E isso é nesse caso, porque eles se acham agora, eu não posso fazer nada, só me desesperar. Não, que foi o conselho que te deram, e ele está lembrando. Pois fazer isso, Roberto aconselhou como devia. Reuni então todas as forças de que era capaz, impus serenidade aos sentidos abalados pelas emoções, alcei energias mentais, recordando as invocações ao Mestre Nazareno, e orei também, fervoroso e humilde, a pedir socorro e proteção. Para lembrar aí, olha só, todos nós, espíritos de terceira ordem, falidos, vamos ter momentos desesperadores. E é bem legal que assim, não tem nenhuma situação que a gente não vá passar, que a gente não possa, por ela, passar bem. E aí, como ele diz aqui, olha, reunir então todas as forças de que era capaz. E o que os espíritos dizem que às vezes a gente precisa de vontade e vontade firme. Não é, tem situações que a gente não vai passar se a gente dizer assim, gente, eu não sei mais o que fazer. Essa hora do desespero viu, o que é que ele fez? O Camilo reuniu todas as forças de que era capaz, impôs serenidades aos sentidos abalados, ou seja, emoções a gente controla, sentimentos a gente educa. Então ele controlou as emoções, elevou as energias mentais e fez o quê? Orou. Se tem uma coisa que sai desse livro, se a gente primeiro é assim, oração. Mano, qualquer coisa, ora. Tá precisando de uma coisa? Ora. Vai todo dia na mesma hora e pede para Maria que ela vai te escutar. Então faz a tua oração. E ele orou, fervoroso e humilde, a pedir socorro e proteção. A solidão em redor aterrava-me. Contemplei o casario sinistro e arrepios de odiosas emoções incentivaram em mim o desejo de afastar-me, mas afastar-me para muito longe, onde fosse possível esquecer a tragédia que para mim tudo aquilo recordava. Fustiguei os passos e afastei-me, mas ao transpor os umbrais malditos, com pensadora surpresa aguardava-me resposta certamente à súplica feita ao amigo divino. Ramiro de Guzmán e Roberto de Canalejas ali estavam à minha espera. Oxe! Exclamei num hausto de gratidão profunda. Louvado seja Deus! E confiante, segui tão valiosa companhia que me reconduziu piedosamente ao modesto domicílio terreno, retirando-se em seguida. Como diz meu marido, parecia nosso Senhor Jesus Cristo vindo na direção dele. Roberto e Ramiro, né? Então, se a gente pedir socorro e ajuda, ela vai vir. E ele veio. É uma lição que tu precisa. Ninguém veio aqui. Quando eu faço a oração é para me livrar. Não é para me livrar. A justiça de Deus não é uma justiça de acobertamento. É uma justiça de amor, de caridade, mas não é de misericórdia, mas não é de acobertamento. Você ora para você ter possibilidade de enfrentar. A solidão ao redor aterrava-me. Sabe o que é aterrar? É pavor, pavor, pavor. Ele está apavorado. Um homem já está desencarnado. Ele está com medo de quê? A gente pode dizer, pelo menos eu tenho medo de fantasma, de espírito, né? E ele está com medo de quê? Dele mesmo, das lembranças que tem ali. Então, aí, ele queria fugir, mas os amigos vieram para dizer, não, vamos lá, nós estamos contigo. Obedientes a impulsos de longas elucubrações, oriundos de antigos conselhos, advertências e exemplos dos nossos vigilantes e instrutores,
Organizamos uma como associação de classe, no intuito de estudarmos e realizarmos ações combativas às ideias de suicídio, às inclinações mórbidas, detentoras de infernal predisposição que contaminava as diferentes classes sociais, às quais agora poderíamos voltar como entidades invisíveis que éramos. Eivada de duros percalços, todavia, se nos apresentou a vultosa empresa. E não foram os eficientes socorros da luminosa assistência que nos inspirava, certamente não lograríamos quaisquer resultados satisfatórios. Ou seja, ele obedeceu de longas elucubrações, ou seja, meditação, muita meditação, oriundo de antigos conselhos que eles foram ter. Então eles se reuniram, gente, olha, sozinho, junto é melhor, né? Como diz um ditado africano, se você quer chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quer chegar mais longe, vá junto. Então, se reuniram e o que a gente pode fazer? E eu acho legal que diz assim, não é uma tarefa fácil, porque ele diz assim, eivada de duros percalços. A gente teve que meditar, se sentar, vamos lá, o que a gente pode fazer que está ao nosso alcance? E tiveram a ideia, né, baseado nos conselhos que eles tiveram, de ir orientar outros que estavam com essa mesma ideia de suicídio, agora, como eles dizem, né, seres invisíveis. Ou seja, eles foram trabalhar pelos outros, né, para tentar ajudar. Quiséramos, de início, nos tornarmos vistos e compreensíveis pelos homens, acreditados nos seus conceitos por meio de testemunhos francos e minuciosos que lhes forneceríamos da realidade do mundo em que vivíamos, fosse positivando nossa identidade ou por várias outras particularidades ao nosso alcance. Quiséramos com eles entreter relações amistosas e sérias, confabulações interessantes e elucidativas, intercâmbio permanente de noticiário, por nós considerado da mais alta utilidade para todo o gênero humano, porquanto tendia a adverti-lo do perigo desconhecido que representava o suicídio para a sociedade terrena. Ou seja, eles queriam estar dando mensagem para advertir com a dificuldade no mundo espiritual, de tudo que eles tinham visto, iam dar o testemunho deles, mas raros, porém, aqueles que consentiram em aceitar nossas tão sinceras efusões e, assim mesmo, quase todos estranhos para nós, fora mesmo de Portugal. Comumente, no entanto, sucedia que, após grandes esforços e fadigas no trabalho de criarmos oportunidades para o almejado momento, depois de consecutivos dias de experiências exaustivas com médios ansiosamente descobertos aqui e ali, porque nossos versos ou nossa prosa de além-túmulo se apresentassem algo desfigurados à falta de puridade do estilo que nos for habitual, como se não tivéssemos a vencer exaustivas dificuldades apresentadas, não apenas por aqueles instrumentos, como principalmente pela exigente e impiedosa comitiva que geralmente os cerca. Negavam-se a dar-nos crédito e repeliam-nos ríspida e chocantemente, servindo-se para as críticas com que nos recebiam de zombarias e remoques ofensivos, impróprios de corações educados, correndo conosco como vagabundos e indesejáveis do astral, acoimando-nos de mistificadores e mal intencionados. Então, no mundo espiritual também eles estavam travando uma guerra com os protetores dos médios, os acompanhantes. Assim, os acompanhantes dos médios. Eles queriam, mas fora a dificuldade do médium e da deles também para passar a mensagem, ainda a zombaria, o deboche aqui dos próprios espíritos que acompanhavam os médios. Então, assim, é mais uma vez que a gente lembra que quando a gente morre, a gente é a gente mesmo, né? Não muda. Então, a gente vai ser esse tipo de espírito. E os espíritos que estão acompanhando os médios
são desse jeito, mandando, vão daqui, seus, ele fala assim, seus vagabundos, né, impróprios de corações, vagabundos e indesejáveis do astral, porque suicidas, né? Se tentávamos narrar as surpreendentes peripécias deparadas pelo desvio adentro do suicídio, ou descrever a vida para além fronteiras do túmulo, com todas as cores mais fortes do ineditismo, por entendermos dever de solidariedade, o ajudar os incautos a se precatarem, desviavam as atenções do plano espiritual sério e dignificante para se permitirem interrogar-nos sobre assuntos subalternos que só a eles próprios diziam respeito e interessavam, e os quais ignorávamos completamente, vexando-nos a ideia de solicitarmos auxílio de nossos nobres instrutores a fim de nos tornarmos agradáveis. Preferiam tratar de frivolidades e questões medíocres, pouco criteriosas muitas vezes, o que nos decepcionava e entristecia, provocando frequentemente nossas lágrimas, pois o tempo corria e nada obtínhamos que registrasse algo de bom e meritório no severo livro da consciência. Ainda tinham as reuniões mediúnicas frívolas, fúteis, que não queriam saber de notícias, como eles dizem, eles queriam um intercâmbio sério, né? Relações amistosas e sérias, e muitas vezes tinham o quê? Só queriam saber, pergunta lá, fala lá dos instrutores para dizer alguma coisa do interesse particular de cada um, e isso os decepcionava, né? Os afligia e decepcionava. Não à toa esse livro ficou décadas engavetado, né? Porque até muita gente que não é espírita e que lê esse livro diz, isso aqui é uma fantasia, né? Porque é tanto detalhe, tanta coisa que parece assim, eles estão vivos, não estão vivos? Então como é que eles morreram se eles estão vivos? Então, não à toa ele ficou engavetado. E esse livro é em 1817, se eu não me engano. E aí ele foi publicado em 1900. Então, muito tempo ficou engavetado essa história, porque não imagina numa reunião mediúnica falar disso, né? Encontrávamos-nos assim em luta para a consecução desse desiderato, quando nos assaltou o desejo ardente de nos transportarmos para o Brasil. Sabíamos ser o país irmão, campo vasto e fácil para os exercícios que trazíamos em mira, certamente muito menos preconceituoso do que o deparado em nossa pátria. Repercutia ainda em nossas lembranças a formosa reunião a que assistíramos certa noite no interior de Minas Gerais, onde fôramos levados em falange por nossos desvelados educadores do Instituto e quiséramos, agora, experimentar falar com os brasileiros a ver se lograríamos algo de mais positivo. Como fazer, porém, para chegarmos até lá? Então, atravessar o oceano. Aqui não está dando. Foram ainda aqueles incansáveis legionários que acudiram aos veementes brados de socorro, dirigidos por nossas mentes ansiosas, unidas em prece à caridade sublime de que eram dignos representantes. Encaminharam-nos ao local almejado, transportando-nos facilmente sob sua proteção, felicitando-nos com novas instruções em asilo seguro, sob a proteção do qual estaríamos acobertos de surpresas desagradáveis. Tratava-se de benemérita instituição registrada no mundo espiritual como depositária de inspirações superiores, a servir de padrão para as demais que se quisessem expandir em terras de Santa Cruz, ou seja, o Brasil, dedicando-se aos estudos e práticas das doutrinas secretas e aos feitos benemerentes próprios de veros iniciados cristãos. A gente pode pensar, por que eles não deram logo, olha gente, vocês vão em Portugal, fica um tempinho, recorda aí tudo, e depois vocês vão para outro lugar e vai ter trabalho. Por que eles não fazem isso? Para o nosso esforço.
para a gente ter... Por que os espíritos não vêm e não apontam o caminho? Para a gente não perder o mérito da ação. Porque também eles iam querer, eu quero ir para minha terra, porque é meu Portugal. E aí eles viram que o Portugal estava saturado. E aí ele tem um mérito e vão sabendo o mecanismo. Olha, foi uma luta inglória, fizeram muitos esforços. E aí, normalmente, com o passar, eles vão tendo a ideia, o que eles recorreram? Gente, tem um lugar que a gente já foi bacana lá, não foi? No Brasil? Por que a gente não vai para lá? Recorrer de novo à prece, de novo ele fala de novo, mentes ansiosas, unidas em prece, de novo a prece para pedir orientação, e a orientação veio e a ajuda veio. Então, que é assim, a espiritualidade não nos mostra o caminho, que é para a gente ter um mérito do esforço e da ação. Iniciamos então luta árdua e exaustiva. Todos os recursos, no entanto, de que podíamos dispor, tentamos a fim de aproveitarmos médiuns brasileiros para o almo sacrossanto projeto que tínhamos em mira. Almo é o bom. Humildes, dóceis, afáveis, amorosos, sinceros no desejo de servir, encontramos vários deles que se poderiam ter tornado sirineus de nossas aflições, suavizando o nosso calvário de reparações e experiências. Tudo fizemos por utilizarmos suas faculdades para os trabalhos literários com que quisermos testemunhar a Deus nosso arrependimento por infringirmos suas leis. Mas, a tortura do idioma! Por que os brasileiros, Deus do céu, descendentes nossos, nossa raça, mesmo nosso sangue, tanto se desviaram do nosso culto pela língua pátria? E porque, ao menos os homens não tratavam de se habilitar no idioma tornado universal, que a nós, espíritos, como a eles, concedesse possibilidade de expansões brilhantes? O que então poderíamos produzir, servindo-nos de médios como os há em terras do Brasil? Esse idioma tornado universal é o Esperanto que ele está falando. Lembrei-me certa vez das advertências de Roberto, prevenindo das dificuldades com que esbarraria para me comunicar com os homens, e reconheci-as justas, verdadeiras. O desânimo invadia-me. Profunda tristeza ameaçava renovar de sabores deprimentes, apoucando-me a alma, quando, uma noite em que nos achávamos reunidos, tratando tristemente do que tanto nos preocupava em nosso abrigo da magna instituição brasileira, fomos surpreendidos pela visita de Fernando, cuja vestidura carnal adormecera profundamente em seu domicílio no velho e amado Portugal, pois ia já à alta noite. Orara ele em nosso benefício, ao recolher-se, impressionado com nossas frequentes aparições ao seu peregrino dom mediúnico, e certamente, impulsionado por inspirações caritativas do plano etéreo, não tardou a descobrir-nos, a fim de piedosamente nos servir ainda uma vez prestativo como sempre. Cenas do próximo capítulo. Aparece Fernando para ajudar. Então, interessante notar a dificuldade também deles como espíritos para um trabalho, pelo despreparo dos médicos, pelo interesse em frivolidades em vez de estudos sérios. E aí eles estão aqui no Brasil. Antes de finalizar, vamos fazer a nossa prece. Mãe Santíssima, mais uma vez te agradecemos esse encontro que nos lembra das dificuldades que teremos também como espíritos, e te pedimos, Mãe, que nessa caminhada que estamos ainda aqui, possamos desde já nos melhorar, nos prepararmos para essa grande viagem e que possamos aprender à luz do Teu Filho, a misericórdia, o trabalho que nos espera, termos ânimo para já iniciar esse trabalho aqui, onde podemos ainda, com a ajuda de tantos amigos encarnados também,
sabermos nos locomover, nos movimentar nas lições que precisamos. Ajuda-nos, Mãe, a caminhar com Teu Filho, que é só misericórdia e que é luz, a ficarmos com Ele sempre, em todas as horas. Que assim seja. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.